Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso irmão César. Quero te convidar a se colocar de pé, você que não está. Abra sua Bíblia aí. Deixa eu me achar aqui, irmãos. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 22. Para aqueles que não são convertidos, quero te desejar uma boa Páscoa. Para aqueles que são judeus, uma boa libertação. Para aqueles que são convertidos, uma morte e ressurreição de Cristo. Tem para todos os gostos, irmão, para tu não ficar triste, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer a leitura. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 22. Diz assim: dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos, repita comigo, a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Podem tomar o seu lugar. Creio que no momento da adoração você pode sentir a presença de Deus neste lugar. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de pregar no culto de missões. E eu quero falar sobre missão, irmão. Repita-se comigo: missão dada, missão cumprida. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, mas o que é uma missão? Às vezes a gente não entende que a missão ela faz parte do nosso cotidiano, irmão, do nosso dia a dia. Missão nada mais é que uma tarefa, um compromisso, uma incumbência, uma função e até um objetivo. Então, se nós observarmos no decorrer do nosso dia a dia, nós cumprimos missões. Claro que ela pode ser classificada entre categorias. Existem missões que faz parte do nosso ordinário e com certeza o nível de dificuldade dessa missão ela vai ser pequeno. A mulher que cuida da sua casa, ela faz uma missão. Cuidado lá. O homem que sai todos os dias para trabalhar, ele cumpre com a missão. Então, a missão ela faz parte do nosso dia a dia. E precisamos entender, irmãos, que uma boa missão, ela deve ser clara, ela tem alguns aspectos. A missão, para ela se tornar uma boa missão, ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser inspirada, porque toda missão vai denotar decisões que nós vamos ter que tomar. E quando tomamos decisões, muitas das vezes precipitadas, colocamos em risco a nossa missão. A missão ela pode ser individual, a missão ela pode ser coletiva.
E eu estudando sobre esse tema, e eu observei que em diversos estudos que eu fiz para falar um pouquinho, apareceram 4 perguntas que nós precisamos fazer antes de assumir um compromisso, uma responsabilidade, ou mesmo fazer uma tarefa. E eu achei muito interessante, porque a primeira pergunta que se faz para aquele que vai fazer uma missão é quem nós somos. A primeira pergunta para quem vai realizar uma missão é: quem você é? A segunda pergunta: o que nós vamos fazer? A terceira pergunta: para quem fazemos? E a quarta pergunta: por que fazemos? Eu achei interessante e atual, porque para que a minha missão ela seja bem sucedida, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber o que eu vou fazer, eu preciso saber para quem eu vou fazer e por que eu vou fazer. São as perguntas que nós temos que fazer. Por que, irmãos, a missão ela tem que ser clara? Por que eu preciso entender, antes de fazer, compreender qual é a minha missão? Se eu não entendo o que está sendo proposto para eu fazer, eu posso acabar me perdendo no meio da minha missão. Porque o conceito de uma missão bem-sucedida, para quem está fora e para quem está dentro, são bem distintas. Porque no olhar de quem está dentro, uma missão bem-sucedida tem uma visão, e de quem está fora pode ter outra visão. Então eu saber qual é a minha missão, qual é o objetivo, para quem eu estou fazendo, é de suma importância para que eu seja bem-sucedido. Quando nós observamos, irmãos, a história de Noé, e é o primeiro exemplo que eu quero dar aqui, porque Deus está triste com a humanidade, ao ponto de decidir destruir a sua obra-prima, a coroa da sua criação. Só que Deus vai olhar para Noé e vai ver em Noé um homem íntegro, em meio ao mundo dado ao pecado, ao ponto de o relato bíblico dizer que o pecado subiu até as narinas de Deus, ao ponto de Deus se entristecer. Só que um homem naquela geração conservava a sua integridade. E eu acho isso lindo, irmãos, porque nós temos o costume de culpar o lugar. Se está dando errado, é o lugar. Se não está dando certo, é o lugar. A gente age muitas das vezes como Isaías: Senhor, os meus lábios são impuros, porque eu vivo e moro numa terra de pessoas com impuros lábios. É do ser humano querer jogar a responsabilidade para o lugar, enquanto nós vemos Noé, em meio a uma geração corrompida, dado ao prazer, e ele mantendo e conservando a sua integridade. Então nunca vai ser sobre o lugar, sempre vai ser sobre nós. E por conservar a sua integridade, a sua moral, Deus vai dar uma missão para aquele homem.
Deus vai chamar Noé. E vai mandar com que Noé construa uma arca, irmãos. É uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Porque é uma missão de nível hard. Very hard para quem joga videogame. Ou seja, muito difícil. Pelo desafio que era construir para um agricultor algo que deveria ser construído por um arquiteto, por um engenheiro. Só que ele aceita a missão. E durante anos, irmãos, construindo aquela arca, o interessante que é, Deus dá o detalhe de como Ele quer. Tamanho, comprimento, largura, escotilha. Em nenhum momento Deus vai pedir a opinião de Noé. Em nenhum momento você vai ver Noé dizendo: Senhor, bota uma janela aqui, bota uma porta acolá. Não, Deus vai falando: eu quero assim. E ele obedece. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe para quem ele está fazendo. E ele sabe por que está fazendo. Porque Deus está dizendo: vou mandar o dilúvio, vou destruir. E estou te dando uma missão. Quem está de fora, irmãos, está dizendo: a missão vai falhar. Quem está de fora não conhece o propósito. Quem está de fora nunca tinha ouvido falar de chuva. Só que Deus deu uma missão para Noé. Só que a missão de Noé não era só construir a arca. Você pensa que construir a arca foi o maior desafio de Noé? O maior desafio de Noé foi inserir a sua família dentro daquele propósito, daquela missão. A maior missão de Noé era convencer a esposa, era convencer os filhos, era convencer as noras. Se você não entender a missão que Deus te deu, você vai se frustrar. Porque o projeto é grande, o propósito é imenso, mas a missão nunca foi colocar outras pessoas dentro da arca. A missão era colocar a sua família dentro da arca. Quem está de fora está olhando, está dando errado, porque a arca está pronta e ninguém está entrando dentro da arca. Só que quem tinha que estar dentro da arca já estava, meu irmão. Entenda a missão que Deus te deu para você não se frustrar. Deus em nenhum momento mandou ele botar o João dentro da arca. Deus em nenhum momento falou: coloca Fernando dentro da arca. Deus em nenhum momento falou: coloca a Maria, aquela vizinha legal, coloca ela dentro da arca. Estava claro para Noé: eu, a minha esposa, os meus filhos e as minhas noras. Quem está de fora está gritando: deu errado, porque o projeto é grande e tem pouca gente. Quem está de dentro já está entendendo o propósito da missão, dizendo: está dando certo. Missão dada, missão cumprida. Eu e a minha casa dentro da arca. Cuidado, irmãos, com opiniões de quem está de fora e não entende o seu chamado. Cuidado com opiniões de quem está de fora e não entende o propósito de Deus para a tua vida. Confia no Senhor.
Continua ouvindo a voz de Deus. Continua sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas parece que está dando errado. Continua no centro da vontade de Deus. Cumpra a missão que Ele te deu. Não que as pessoas estão querendo jogar para você. As pessoas são movidas por resultado. As pessoas são movidas pelo que elas veem. Para muitos, o que está dando certo é a igreja abarrotada de gente. Para muitos, o que está dando certo é que agora eu tenho que fazer 2, 3 cultos, porque não está cabendo de gente. Cuidado. Há um ditado do século XVIII que é muito atual: nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que parece é. É melhor ter 10 bem cuidado do que ter 100 com o pé no mundo. É melhor ter 100 que você tem capacidade de cuidar do que ter 500 que você não sabe nem o nome. Cuidado com o resultado. Se você não entender a missão que Deus te deu, você pode se frustrar, irmãos. Livro de Números, capítulo 20, a partir do versículo 7. Deus vai chamar Moisés. O povo está no deserto e não tem água. E o povo começa a murmurar. O povo começa a reclamar. E Moisés é o líder, irmãos. Moisés é quem está à frente. A missão era bem clara: tirar o povo do Egito e levar para a terra que manava leite e mel. A promessa que Deus tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó, está agora sobre a vida de Moisés. E não é por falta de instrução, porque Deus, no decorrer do caminho do deserto, vai dando orientação para o povo, vai instruindo através da lei, o que para nós hoje é a palavra de Deus. Então não é falta de ensinamento, não é falta de Bíblia, não é falta de palavra, não é falta de orientação, é falta de vergonha na cara do povo. É falta de caráter do povo. Porque lá atrás eles tiveram sede. E Moisés pegou a vara, segundo o que Deus mandou, e Deus falou: bate. E ele bateu e saiu água. A situação está se repetindo agora. Só que em vez de Deus mandar bater, Deus vai dizer para Moisés assim: se tu acha que bater e sair água da rocha é milagre, imagina se você falar. E Deus fala, só que Deus manda ele pegar a vara. Pega a vara, Moisés. Só que ele diz, fala a rocha. Porque o propósito de Deus, dentro desta ordem, era mostrar para o povo de Israel a sua grandeza, o seu poder, que não precisava nem ferir a rocha, só em falar ia sair água. Só que o perigo, irmãos, quando há murmuração, endurece o coração do líder.
Quando há murmuração, afeta a liderança. E eu quero que você entenda que quando a gente fala de Moisés, irmãos, a gente está falando de alguém que ama o povo. Não entenda mal, quando Deus falou, vou destruir. Quando eles construíram o bezerro de ouro, e Deus falou, Moisés, vou destruir o povo e vou fazer de ti uma nova nação. Sabe o que Moisés diz? Moisés pula na frente e diz, Senhor, o que vão dizer? Que o Senhor tirou o povo do Egito para matar aqui? Risca o meu nome do livro da vida. Um líder capaz de dar a sua vida por amor ao povo, esse é Moisés. Deixa eu te falar algo aqui que eu ouvi e ficou gravado. Endureça o couro, mas não endureça o seu coração. Endureça as costas. Se prepara para levar, aleluia. Deus te deu uma missão, se prepara para apanhar, mas não deixe entrar no teu coração. Porque o perigo é quando entra no seu coração e você com raiva, em vez de falar a rocha, Moisés pega a vara e fere a rocha, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa, saiu muita água, não foi pouca não. O texto diz, quando ele fere a rocha, sai muita água. O resultado foi bom, saiu água, saciou o povo, matou a sede. O povo está bebendo água, está alegre, está feliz. Mas Moisés desobedeceu a Deus. E Deus vai falar assim, você me desobedeceu. Parece que está indo tudo bem, irmãos, porque está dando resultado. Mas o coração está longe de Deus. Parece que está tudo bem porque você está aqui. Mas não sente mais a presença de Deus. Mas está legal, Bruno, está dando resultado. A adoração flui. Está todo mundo bebendo água. Está todo mundo caminhando, está dando resultado. E eu amo Deus por causa disso. Porque Deus não quebra princípio por causa de resultado. Deus não passa por cima da palavra dele para agradar ninguém. Eu quero mostrar o desespero de Moisés. Olha o desespero de Moisés. Deuteronômio, capítulo 3. A partir do versículo de número 23. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus que há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as suas obras e segundo os seus grandes feitos. É alguém que conhece Deus. E Moisés está tentando amaciar o coração do Senhor. E está dizendo: Deus, como tu é grande, Deus sou. Deus, como tu é poderoso, e Deus sou. Quem pode fazer essas obras que o Senhor faz?
Só eu, Moisés. Ele entende de culto. Ele entende de como se achegar a Deus. Só que oração não muda resultado de quebra de princípio. Não adianta quebrar princípio. Não adianta viver errado e dobrar o joelho e falar: Deus faz as suas grandezas. Deus não vai passar por cima da palavra dele. Ele está orando. Aí no versículo 25 ele vai dizer: rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não fale mais desse assunto. A resposta de Deus para Moisés: um homem que um dia subiu no monte e falou: Senhor, eu quero ver o teu rosto. E Deus falou para ele: ninguém vê meu rosto se não morre. Porém, eu vou te mostrar a minha graça e tu vai me ver de costa. Alguém acostumado a orar e Deus ouvir. Só que ele está dizendo agora, depois de passar pelo deserto, ele quer ter o prazer de entrar na terra. E Deus está dizendo: dê um basta nesse assunto. Não falo sobre isso. Você me desobedeceu. Não vai entrar. Cuidado quando você deixa a atitude dos outros entrar no teu coração e você desobedece o Senhor. Cuidado para quando você ficar bem com as pessoas, você tem que quebrar princípio. Cuidado para ficar bem com a tua mulher, com o teu marido, tu desobedece a Deus. Cuidado, irmãos, porque Deus não quebra princípio. Se Ele te deu uma missão, se Ele te deu uma ordem, obedeça a Ele. Deixa fazer bico, bater perna, botar a mão na cintura. Deixa, mas obedeça o Senhor. Continua ouvindo na internet. Eu não ia falar não, mas vou falar. Porque se Deus deixou ver, deixou você sonhar, deixou pensar, deixou você, é que Deus vai te dar. Aonde, irmãos? Além de dizer não, Deus falou assim: sobe no monte. Moisés subindo. Olha a terra. Olha, irmãos, eu acredito que Moisés, na hora que Deus fez isso, sobe no monte, olha a terra. Moisés de repente pensou assim: Deus mudou de ideia. Porque Ele está mandando eu subir e ver. Deus mudou de ideia. Aí Deus fala para Moisés: está vendo? Olha a terra, que linda, linda mesmo, que bonita mesmo. Você não vai entrar. Só estou deixando você ver. Pastor, que Deus cruel, que Deus justo, que Deus correto, que Deus certo, que Deus amoroso, que Deus bondoso, que Deus longânimo, que olha para você e diz: eu não vou dar o que você quer. Por que, Deus? Porque eu te amo tanto. Já foi. Vou cortar metade da mensagem. Vamos para o texto que nós lemos. Porque agora é Jesus.
Agora não é o pastor Helder, que quando fala você faz biquinho, entorta a boca. Não, agora é Jesus. É Jesus multiplicando os pães e os peixes. E o povo, uau, que lindo. Comendo pão, comendo peixe. É Jesus sentando com os discípulos. E perguntando, o que estão dizendo que eu sou? Um dos profetas aí, Senhor. E vocês, o que dizes que eu sou? Aí Pedro levanta, tu és Cristo, Filho de Deus. Tu bem, Pedro. Jesus precisa dar uma notícia, irmão. E olha o que ele vai dizer. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Que coisas? Isaías capítulo 53, depois tu lê, que ele foi moído, quebrado, como ovelha rumo ao matadouro que não disse uma palavra. Que eu seja rejeitado pelos anciões, que eu seja rejeitado pelos principais sacerdotes, que eu seja rejeitado pelos escribas, e que eu seja, olha a notícia que Jesus está dando, após um milagre da multiplicação linda, eu vou morrer, e ao terceiro dia, eu vou ressuscitar, irmãos. Quem quer receber essa notícia? Sabe o que Jesus está dizendo? Eu tenho uma missão. Aleluia. E eu vou até o final dessa missão. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei para quem eu vou fazer. E eu sei porque eu tenho que fazer. Pedro é amigo, irmão. Só que o amigo está querendo impedir que a missão se cumpra. Olha só. É como se Pedro agarrasse Jesus. Não, mestre, o Senhor não vai morrer, não. Judas é o inimigo. Existem missões, irmãos, que pessoas vão te levantar para te matar, mas estão te empurrando para o propósito de Deus para a tua vida. Aleluia. É Jesus dizendo, eu vou. Eu tenho que ir. É a minha missão. Aí ele continua dizendo, mas aquele que quer vir após mim. E o versículo diz assim, ele disse a todos, aquele que quer vir após mim, aquele que quer, não estou te obrigando, não estou colocando uma arma na sua cabeça, não estou dizendo que você tem que vir, aquele que quer vir, aquele, não é obrigação, aleluia, é você que entendeu a palavra e quer vir após mim. Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Qual a missão? Ir após ele. De qualquer maneira, de qualquer jeito, a qualquer custo. Não, irmãos. Você quer vir após mim? A primeira coisa que você vai fazer é negar a si mesmo. Irmão, só nessa daí.
a carne já treme. Vou te dar um exemplo para você entender. Negar a si mesmo. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz assim, mas a vida que agora eu vivo, não vivo na carne. Ele vai dizer, Cristo vive em mim. E o entendimento que temos é o quê? Que quando eu entrego, a partir de hoje, eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que Cristo quer. Eu faço o que Ele manda, eu faço o que Ele ordena. Através de quê? Da palavra. Por que que é difícil? Porque nós fazemos planos. Nesse final de semana você fez projeto. Feriadão prolongado, vou descansar. Vou ter um almoço em família. Vou dormir, vou descansar. E vou estar benzão para o culto à noite. Aí o Espírito Santo de Deus pega o pastor Davis, se levanta e diz, vamos fazer uma oração de 24 horas. E para ficar melhor, não é na tua casa não, é na igreja. Aí tu fez planos e projeto, só que tu aceitou ir após ele. E o Espírito Santo, na hora que ele anunciou, ele toca em você. Bota o teu nome. Não, mas eu já me planejei, eu já me programei. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E não pode ser da boca para fora. Aí você vai arrumar um esquema, vou botar o melhor horário. Aí o Espírito Santo vai tocando, você vai de madrugada, porque você gosta de dormir. Aí eu falei, vou botar de manhã. Já estou acostumado a ir para EBD. Aí o Espírito Santo, não, tu gosta muito de futebol, bota 4 horas. Eu falei, Jesus. Quem tem intimidade com ele sabe como é que é. E não diz que ele não falou contigo, não diz que ele não te tocou, porque ele tocou. Só é difícil, irmãos. Só é difícil. Mas é difícil para mim, para você, para todo mundo. Mas quem fez o convite não foi o pastor. Quem fez o convite foi ele. Aquele que quer vir após mim, primeiro passo, negue a si mesmo. Segundo, todos os dias, não é segunda, não é terça, é todos os dias, toma a sua cruz e siga-me. Terceiro passo. Porque ir após eles é um nível. Parece ser a mesma coisa, ir após eles e seguir. O convite é para ir após. Mas você só segue depois de negar a si mesmo e carregar a sua cruz todos os dias da sua vida. Escute isso aqui e eu encerro. Cristo entendia a missão dele. Por isso ele foi até o final. E sabe o que moveu ele? O amor. É claro que quando ele vislumbra o que ia acontecer, ele ora, Pai, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Porque o que movia Cristo? O amor, irmãos. Isso vai acabar aqui nessa igreja. Isso vai acabar. Esse negócio de cobrar os outros, acabou. Esse negócio de que porque você é obreiro, acabou. Já chamei o coordenador de obreiro, acabou, para. É quem quer vir. É quem quer vir. Veio 10 com 10. Desce do altar e vai varrer o chão. Eu já lavei banheiro. É quem quer vir, irmãos. Porém, um sarrafo para ir também depois é aqui. Sabe por quê, irmãos?
Sabe quantas mensagens foram mandadas no grupo? Implorando para você vir tirar 1 hora de oração, como se isso fosse um favor para o pastor Davis. E sabe o que eu percebi? Que o meu coração começou a ser tomado de uma raiva. E eu falei, meu Deus, eu não quero ser o Moisés, Senhor. Eu não quero ser o Moisés. É para quem quer vir, Vitória. É para quem quer vir, missionária Ingrid. E quem não quer, não tem problema. O céu é para você. Mas se não for o amor que te move, irmãos, não faça. Porque se você não faz por amor, não adianta nada, tu está perdendo o teu tempo. Pastor, é você que está falando, não é a Bíblia. Paulo fala aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento. Cada um veja como constrói sobre ele. É ouro, é prata, é pedras preciosas, é madeira, é fêmea, é palha. Tem muita gente fazendo, mas é obra de madeira, de fêmea e palha. E naquele grande dia no tribunal de Cristo, que tuas obras passarem pelo fogo, elas vão se queimar, porque tu fez para alguém ver, tu fez para agradar, tu não fez por amor. Vamos acabar com isso. Se não for o amor que me move, eu não quero, irmão. Se não for para pastorear com amor, eu saio. Se não for para servir com amor, não sirva. Pelo amor de Deus, fala que não quer, mas não faça obrigado, irmãos. Não faça por obrigação. Não varre a igreja por obrigação. Não lave o banheiro por obrigação. Não sirva o copo d'água por obrigação. Não fique aí na porta por obrigação. Se não for o amor que te move, não pregue por obrigação. Não adore por obrigação. Não sirva por obrigação. Não faça. Ah, pastor, mas se eu não fizer, não faça. Mas o meu líder não faça. Diz não, não quero. Se não for por amor, não faça, meu irmão. Porque se é um fardo, um peso você fizer, tem alguma coisa errada. Porque a igreja de Éfeso fazia, mas o Senhor disse: trabalha muito, mas se esqueceste do primeiro amor. Não faça por obrigação. Faça por amor. Se coloque de pé. E eu encerro. Eu quero adorar com você um cântico. E eu quero que essa adoração seja uma profecia na minha e na tua vida. Se por algum momento nesses anos alguém te obrigou, me perdoe. Eu te prometo que nós vamos mudar. Ninguém vai ficar te mandando mensagem dizendo o que você tem que fazer. Eu te prometo isso. Ninguém vai te mandar mensagem te obrigando a estar no culto. Ou você serve por amor ou não serve, não tem problema. Mas não podemos perder princípios e querer resultado a todo custo. Eu sei a missão que Jesus me deu. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu faço, para quem faço e por que faço. Porque a graça dele um dia me alcançou. O amor dele um dia me alcançou. E é por isso que eu faço. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Aqueça o amor da tua igreja, Senhor. Para aqueça, Jesus, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão. Se você tem uma missão, adore a Ele. Eu vou seguir Jesus.
que eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus eu olho pra Jesus. Eu olho pra Jesus. Nada. Não deixa ninguém parar a tua missão, irmão. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está Não para não, em irmão! mim. Não para não! Com Jesus. Olha pra ele, olha pra ele! Eu olho pra Jesus. Eu clamo, Abba, Pai. Eu olho pra Jesus. O autor da vida. Grita isso aí, vai! Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Aleluia! Eu vivo pela fé e quem um Deus que estende a mão. Sei em quem eu tenho crido e é poderoso pra fazer a lei. E essa é a hora. Vida em Deus. Aqui, deixa eu te ensinar. Sabe como ele finaliza? Sabe por que ele manda você ir após ele? Sabe por que ele manda você seguir? Sabe por que ele manda você tomar a sua cruz, negar a si mesmo? Ele finaliza assim: porque aquele que quer ganhar a sua vida, aquele que quer ganhar a sua vida, vai ter que perder. Jesus é louco, irmãos. Aquele que quer ganhar a sua vida vai ter que entregar ela para mim. Mas aquele que entrega para mim a sua vida, no final viverá, aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Perde ela aqui na terra, mas ganha na eternidade no céu. Perde aqui na terra. Pastor, e o silêncio? O silêncio pode vir, a adversidade pode vir, irmãos. Mas deixa eu te dizer. Tá gritando, tá gritando. Pode. Pode o silêncio até Pode gritar que Deus me abandonou. Mas eu sei a minha missão e sei quem me chamou, irmão. Eu vivo.
Eu vivo pela fé. E quem segura a mão dele aí, vai! Segura a mão dele aí! Pra me levantar. Abra a tua boca pra adorar! Sei quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer a lei. E essa é a hora. Transforma, tenho vida em Deus, vida em Deus. Esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, O amor de Deus na cruz, eu clamo Abba Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Que Deus aqueça o amor dele na sua vida. Meu irmão, quero abrir a oportunidade para você que está afastado do caminho do Senhor, ou mesmo você que ainda não aceitou a Jesus e foi confrontado com essa palavra nesta noite. Você que um dia foi chamado, irmãos. Você que um dia Ele gritou no seu coração: venha após mim. E por alguma adversidade você parou, você